Nós, humanos do século XXI, criamos muitos jeitos divertidos de preencher os poucos momentos livres de nossas vidas atribuladas. Nós cantamos e dançamos, surfamos e esquiamos, cabriolamos e nos afagamos e vemos TV. Mas qual diversão nós amamos mais do que as outras? Com certeza nós amamos gastar. Alguns dizem que a nossa obsessão por compras reflete uma certa decadência, uma certa autoindulgência. Mas eu digo que cada vez que pegamos um cartão plástico e usamos para comprar alguma coisa nova e reluzente, tomamos parte de uma tradição nobre, a evolução do capitalismo. Mas agora uma nova fase do capitalismo está sobre nós, a era do comércio eletrônico. Uma era que mudou a maneira como os negócios funcionam, o jeito como compramos e vendemos. Essa era foi anunciada por uma tecnologia transformadora, a World Wide Web, e por duas de suas empresas embrionárias, a Amazon.com e o eBay. É fácil esquecer o quanto essas empresas eram revolucionárias quando surgiram em cena na década de 90, como abalaram o núcleo do comércio. Desde a Revolução Industrial, as corporações sempre foram centradas no poder de auto-executivos sentados em seus escritórios perto do céu, e o cliente praticamente era uma reflexão tardia. Mas então a Amazon e o eBay estavam criando todo um novo modelo de comércio, cuja base era pegar a internet e arrear o poder de uma grande massa de indivíduos aqui embaixo, no nível da rua. Eu me chamo John Heilemann, e como jornalista cobri a evolução do comércio eletrônico desde o início, convivendo com os caras e as minas que fizeram isso acontecer. A história que estou aqui para lhe contar é sobre as inovações de alta tecnologia que foram a base dessa revolução e sobre o enorme levante econômico a que deu origem. É a história de um boom, uma bolha, uma explosão e uma ressurreição. E é uma história que ajuda a explicar por que, apesar do que possamos pensar, que até mesmo as piores crises financeiras são uma coisa incrível, fantástica e inesperadamente boas para todos nós. A internet, eBay e Amazon. É quase um clichê, mas se você está procurando a próxima novidade em alta tecnologia, o melhor lugar para procurar é numa garagem. Ah, sim, a poderosa garagem. O lugar onde as maiores empresas iniciantes foram incubadas. Hewlett-Packard, Apple, a lista é interminável. A garagem que nos interessa hoje foi o local de nascimento da Amazon.com. Ficava nos subúrbios de Seattle e pertencia a um cara chamado Jeff Bezos. Bezos trabalhava em Wall Street no início dos anos 90, era muito analítico, viciado em planilhas, e quando a web surgiu, ele começou a pensar em uma maneira sistemática sobre as suas propriedades singulares e que tipo de coisas seriam ideais para vender. Ele fez uma lista após a outra e no topo sempre havia livros. Havia milhões de livros ativos e sendo editados no mundo, e você pode construir uma coisa online que não poderia existir de outra maneira. Não existe maneira de ter uma livraria física com milhões de títulos. Bezos lançou a Amazon no verão de 1995, por volta da época em que no Vale do Silício um outro cara novo, Pierre Omidyar, também estava pensando na web. Hoje, Omidyar é um multibilionário, mas na época era apenas outro programador de software idealista, mas que teve uma ideia interessante, a ideia que se tornaria o eBay. No início, Pierre Omidyar e Jeff Bezos partilhavam uma coisa em comum. Eles pensavam na web como um lugar para fazer negócios, não só para ficar brincando. Mas fora isso, Pierre era de Vênus e Jeff era de Marte. Eles não podiam ser mais diferentes. Enquanto Jeff era todo plano empresarial, pesquisa de mercado e análise metódica, Pierre, bem, ele não tinha um plano empresarial, não tinha feito pesquisa de mercado. Ele era apenas um humilde programador de software que achou que a ideia de fazer um site de leilões online parecia bem legal. Era uma ideia da qual ele podia cuidar sozinho, digitando loucamente em seu computador. Eu achei que você talvez pudesse usar a web e usar o poder dessa tecnologia para reunir as pessoas em um só lugar, criar um mercado, um mecanismo de mercado que fosse realmente eficiente, onde pessoas comuns pudessem competir no mesmo plano com o pessoal de cacife muito alto. Então, era isso que eu me propunha a fazer com o eBay. Omidyar acreditava que um site de leilões na web seria mais justo e mais acessível do que qualquer mercado existente. Então ele decidiu fazer tudo acontecer sozinho em um fim de semana prolongado, em setembro de 1995. E então eu me sentei no fim de semana do dia do trabalho,
no meu home office e comecei a escrever o programa. E ele era bem simples. Você podia criar um item, podia listar um item, podia obter uma lista de todos os itens que acabaram de ser criados e então podia dar um lance por eles. Eram só essas 3 coisas. E eu estava pronto para começar. À medida que os primeiros visitantes começaram a pingar no site de Omidyar, as opções que encontravam eram bem escassas. Um monte de coisas relacionadas a computadores, mais uma diversidade de itens bem aleatória. Roupas íntimas e autografadas de celebridades, um caminhão de bombeiros de brinquedo, uma lancheira de super-herói. Meu Deus, isso parece o início de glória de uma empresa iniciante com potencial para ser uma empresa transformadora ou um monte de porcarias inúteis de segunda mão? Se pensou neste último, bem, esse é mais um motivo pelo qual você não é bilionário e Pierre Omidyar é. Então a Amazon e o eBay alcançaram um certo sucesso quase que imediatamente. Poucos meses após lançar o seu site, Omidyar faturava milhares de dólares em comissões. E nos primeiros 30 dias após a Amazon entrar no ar, os seus primeiros funcionários sentados em escrivanias feitas de portas e cavaletes que eles mesmos haviam montado, o site enviou livros para 45 países diferentes e para todos os 50 estados americanos. Um plano que havíamos criado exigia um crescimento bem lento e, de fato, tivemos de rasgar aquele plano empresarial e replanejar tudo, porque os primeiros clientes estavam aderindo a esse serviço muito rapidamente. Achamos que levaria muito tempo para as pessoas mudarem seus conceitos e decidirem fazer compras online. A sede original da Amazon era na parte mais miserável de Seattle e era praticamente um esqueleto. Mas apesar da natureza surrada de seu local de trabalho, os primeiros funcionários da Amazon estavam extasiados por fazer parte do sonho de Bezos. Todos os meus colegas estavam super empolgados. Eles sentiam que tínhamos apanhado o tigre pela cauda. E dava para sentir que não seria um local de trabalho comum. Todos tinham essa sensação de vamos fazer história aqui. O sucesso precoce da Amazon e do eBay não passou despercebido em Wall Street, onde certos analistas ficaram pasmos ao descobrir a velocidade com que a web estava se espalhando. Uma de suas figuras mais proeminentes era Henry Blodgett, que havia se tornado um dos garotos propaganda da bolha e mais tarde um dos bodes expiatórios por sua explosão. De repente, a empresa começou a apresentar resultados incríveis, um trimestre atrás do outro, e o tráfego ia muito além do que qualquer coisa que já haviam medido. Realmente foi incrível de olhar e dizer como pode estar crescendo tão rápido. Quanto? Bem, considere isto. Depois da invenção do rádio, levou 38 anos para que 50 milhões de pessoas o estivessem ouvindo. Com a TV, levou 13 anos. Mas uma vez que a internet foi aberta para o público em geral, levou apenas 4 anos para que ela tivesse 50 milhões de usuários. Esse era um crescimento explosivo com certeza, mas o que o causava? Bem, para responder isso, precisamos ser meio geeks. Temos de entender a colisão entre 2 tecnologias e 2 leis que as tornaram únicas na história da humanidade. A primeira tecnologia foi o chip de silício, governada pelo que se chama Lei de Moore. Cunhada por Gordon Moore, cofundador da Intel há mais de 40 anos, a Lei de Moore dita que a velocidade e a potência de circuitos integrados, de microprocessadores a chips de memória, duplica a cada 18 meses. Mas a sua reação a isso pode ser: e daí? O objetivo da duplicação é que, se no decorrer do tempo, você pensar em quantas etapas de duplicação são necessárias para conseguir um número absurdo, vê que não precisa de tantas etapas. Então, por exemplo, para ir a 1 milhão, você só precisa de 20 etapas. Então, em poucas etapas, você atinge um crescimento absurdo. Essa duplicação que desafia a lógica parte da habilidade dos engenheiros de fazer transistores cada vez menores, e é por isso que os computadores passaram de máquinas gigantes que ocupam salas inteiras a superpotentes laptops, no que se pode considerar um piscar de olhos. As inovações que aconteceram para se fazer transistores menores vão desde como você os coloca na superfície do silício até os materiais que usamos para fazer os transistores. Uma coisa que Moore entendia quando criou a sua lei era algo relativo aos engenheiros, que a primeira coisa que eles fazem a cada geração de chips mais densos é usá-los para fazer, imagine só, chips ainda mais densos. O processo, em outras palavras, é autocatalítico e significa que se autoacelera. Uma vez que fizeram essa declaração, tornou-se quase uma regra para os projetistas de microprocessadores. Eles se sentiam obrigados a fazer quaisquer melhorias tecnológicas que fossem necessárias para criar transistores pequenos o bastante para permitir a duplicação. Mas a lei de Moore é apenas metade da história por trás do milagre tecnológico da web. A outra metade é uma regra conhecida como Lei de Metcalfe, cunhada por Robert Metcalfe, inventor da Ethernet.
A lei de Metcalfe diz que cada novo nó, algo como o seu computador, que é adicionado à rede, não só aumenta o valor da rede uma vez, mas a curva é muito mais íngreme do que isso. É a lei de Moore da conectividade e é assim que ela funciona. Se temos 2 usuários e essa é uma conexão entre eles, eles podem falar um com o outro. Então vamos por mais um usuário. Se temos 3 usuários, então você tem 3 conexões possíveis. E se colocamos mais um usuário, isso resulta em 6 conexões. Então, já estamos vendo o crescimento. Vamos subir um pouco mais. Se você vai a 10 usuários, na verdade, existem 45 conexões possíveis entre pares de usuários. Então, note que o crescimento é bem íngreme, de fato. E, de fato, se você for a 100 usuários, a essa altura, são quase 5.000 possíveis pares de usuários que podem optar por se comunicar um com o outro. Então, o que isso realmente significa para o crescimento da internet é que a internet vai ganhando ímpeto à medida que avança. O que equivale a dizer que à medida que cresce a quantidade de usuários, a utilidade da rede também cresce e se torna ainda mais atraente com o decorrer do tempo para que novos usuários se juntem à rede. Em meados da década de 90, a lei de Moore e a lei de Metcalfe trabalhavam lado a lado, alimentando uma espiral ascendente. PCs mais rápidos, mais baratos e mais potentes estavam cada vez mais conectados, tornando a rede exponencialmente mais útil e exponencialmente mais popular. E embora o pessoal de Wall Street não tivesse a mínima ideia de como toda essa tecnologia funcionava, podiam ver que essa coisa da internet estava realmente decolando, transformando-se em uma verdadeira mídia de massas, o que significava que eles podiam cair matando. E quando a ignorância se encontrava com o entusiasmo rompante e ganância descontrolada, você sabe o que significa. Significa que uma bolha financeira fantástica está logo ali, além da esquina. A história nos conta que toda grande onda de inovação transformadora vem acompanhada de uma mania financeira. O exemplo mais famoso é o frenesi ferroviário que tomou os Estados Unidos e a Grã-Bretanha nos idos de 1800. Por volta da mesma época, havia muita especulação a respeito do telégrafo. 50 anos antes, aconteceu o mesmo com canais. 50 anos depois, o modelo T de Ford anunciou uma bolha automobilística. Em cada uma dessas instâncias, o padrão era o mesmo. Uma tecnologia inovadora cria montes de empresas iniciantes arriscadas, os investidores se empolgam e correm para comprar um pedaço do futuro. E então tudo acaba em lágrimas, falências, execuções, suicídios na bolsa de valores. Soa familiar para você? É claro que sim. Porque descreve exatamente o que aconteceu na década de 90 com a internet. O ciclo começou em 1995, quando a Netscape abriu o seu capital com surpreendente sucesso na Bolsa de Valores. Um ano depois, aconteceu o mesmo com empresas de ferramentas de busca como a Yahoo e a Excite. E um ano depois disso, era a hora de Jeff Bezos dar o próximo passo e empurrar o boom da web no caminho para se tornar uma bolha. A abertura do capital da Amazon aconteceu em maio de 1997. A empresa tinha apenas 2 anos, tinha pouca e preciosa receita e nenhum lucro. Mas Bezos já estava chamando a Amazon de a maior livraria da Terra e anunciando seu potencial pelos 4 cantos. As pessoas desprezavam dizendo, espera aí, é só uma livraria, não é lucrativa, o dinheiro dela vai acabar e ela vai falir. E então outros diziam, não, é uma Dell, é um modelo novo e incrível, eles vão crescer muito rápido. Então, desde o início foi tremendamente controverso. Jeff Bezos não escondia o fato de que estava lá para mudar as regras do comércio. Certa vez ele e eu estávamos discutindo o aspecto mais não convencional e certamente o mais controverso da abordagem da Amazon. O fato de que, embora sua receita continuasse, continuou perdendo cada vez mais dinheiro. E então Bezos se inclinou do outro lado da mesa e disse, quase ninguém sabe disso, mas na verdade fomos lucrativos durante um tempo, mas isso foi só por um trimestre e nós não gostamos de admitir porque foi um acidente. Sempre que Jeff tinha a oportunidade, ele baixava os preços para que houvesse maior crescimento. Muito diferentemente de outros executivos de empresas que mantinham os preços para ter maiores lucros. A verdade seja dita, Bezos não estava dizendo que os lucros não importavam ou que a Amazon podia continuar perdendo dinheiro indefinidamente. Ele estava dizendo que naquele momento crucial da corrida do ouro para garantir seu lugar na web, lucros poderiam e deveriam ser sacrificados temporariamente em favor do crescimento rápido. A estratégia de Bezos resumia-se a 3 palavras simples: cresça muito rápido. Crescer rapidamente era realmente importante para nós, era a nossa estratégia principal. E o motivo é porque
Sabíamos que podíamos oferecer aos clientes uma experiência melhor se tivéssemos uma certa quantidade de escala. E para a Amazon, algo que era essencial para crescer rápido era convencer os clientes a confiar a ela uma de suas informações pessoais mais valiosas, o número de seu cartão de crédito. Com consumidores vindo em massa à Amazon na base da confiança e com seu comércio eletrônico conveniente e seguro, Bezos havia persuadido Wall Street a financiar a sua estratégia de perder dinheiro, mas crescer rápido. Mas o boom da internet, da qual a Amazon fazia parte, ainda parecia frágil. Ela avançava a passos inseguros. Wall Street não tinha certeza de que a web não era só uma moda e que empresas como a eBay não faziam nada para dispersar essa incerteza, com seus compradores e vendedores negociando colecionáveis obscuros que vinham juntando poeira nas garagens e sótãos por todo o país. Quando criei o eBay, eu não sabia que havia tantos colecionadores por aí. Eu não sabia, não sou um homem de negócios. Para começar, nem fiz uma pesquisa. Inicialmente, quando o eBay surgiu, tínhamos muitos gerentes de investimentos que ligavam e diziam: ora, por favor, você compra no escuro, é nojento, e quem quer pagar por essas coisas que não se pode ver? Estávamos contando a história sobre as pessoas basicamente serem boas, fazendo negócio uma com a outra, e foi engraçado contar a história em Nova York. As pessoas perguntavam: mesmo? Na primavera de 1998, Pierre e seus investidores se deram conta de que precisavam de uma figura do primeiro escalão do comércio no leme para fazer Wall Street levar o eBay a sério. E eles a encontraram na pessoa de Maggie Whitman, que fez MBA em Harvard, havia sido marqueteira na Walt Disney e alta executiva da fabricante de brinquedos Hasbro. Realmente estávamos tentando definir a empresa em termos de colecionáveis, porque 98% dos itens no site eram de fato colecionáveis. 8% dos itens no site eram Beanie Babies, mas não divulgávamos isso. O eBay abriria o seu capital a público em setembro de 1998, um momento em que a economia mundial estava balançada devido à crise financeira russa daquele verão. Alguém compraria ações de uma empresa que, à boca pequena, era chamada de mercado das pulgas? Ninguém sabia, e a incerteza só aumentou quando na manhã da abertura as bolsas abriram e nenhuma ação do eBay foi comprada. Chegamos à Nasdaq naquela manhã para ver a primeira venda no painel. E esperamos e esperamos. Eu estava ligeiramente pessimista e pensei, nada nunca deu certo para mim antes e esta será mais uma dessas situações. Mas além da janela se abrir para o eBay, a empresa voou através dela com uma oferta que foi um sucesso que superou todas as expectativas. As ações do eBay dispararam naquele primeiro dia. E no final, a empresa valia mais de 2 bilhões de dólares. Ela abriu com $18 por ação e eu acho que foi a público a $50 por ação. O meu parceiro, naquela época, estava tirando fotos da tela da CNBC toda vez que as cotações passavam, porque ele pensava, agora a minha vida mudou para sempre, é fantástico. Enquanto isso, Wall Street lançava os seus olhares sobre a Amazon e gostava do que estava vendo. Quem estava na liderança do ataque era Henry Blodgett, que no final daquele ano declarou que, apesar de ainda ter enormes perdas, as ações da Amazon dobrariam de valor em um ano. Eu me lembro de estar em um voo de Houston para Nova York, na fileira de trás, com a minha planilha, dizendo: ok, vamos repassar os números de novo. E o que seria um cenário razoável para as ações no ano seguinte? E cheguei a um valor entre $300 e $500 e escolhi o valor do meio e fiquei chocado com a reação. A previsão de Blodgett causou sensação na mídia, e essa sensação provocou um frenesi de compra em Wall Street. O resultado foi que o preço das ações realmente dobrou, contudo, não foi no decorrer de um ano, mas no espaço de apenas algumas semanas. Esse provavelmente foi o início da verdadeira bolha. A formação inicial da bolha da internet estava oficialmente terminada e a era de loucura autêntica e descontrolada havia começado. De repente, milhões de norte-americanos e investidores no mundo todo estavam correndo para seus corretores, arrebanhando ações de qualquer empresa com um .com depois do nome, alimentando o maior frenesi especulativo desde a tulipamania de Amsterdã no século XVII. A abertura do capital da Amazon e do eBay fizeram Jeff Bezos e Pierre Omidyar mais ricos do que Creso. No papel, pelo menos. Mas isso também teve um efeito maior. A abertura do capital os tornou famosos. À medida que sua história se espalhou, eles inspiraram legiões de imitadores, estudantes de administração em todo o país que de repente começaram a carregar o carro e se dirigir para o Vale do Silício.
Quando saí de São Francisco no início de 1998, a migração mal tinha começado. Mas no final daquele ano, após a abertura do capital do eBay e a conscientização de que os turbilhões da economia mundial não iriam afetar o boom, uma nova corrida do ouro estava a pleno vapor. Você podia ver grupos de exploradores de .com passando pela ponte da Bahia, armados de laptops e planos empresariais inacabados, em vez de paz e picaretas. E quem podia culpá-los? A julgar pelo eBay e pela Amazon, tudo parecia muito fácil. É claro que Bezos e Omidyar eram inteligentes e ambiciosos e monomaníacos, mas administradores formados por Harvard, Yale e Wharton também eram. E parecia que todas as antigas estruturas empresariais haviam se vaporizado. Experiência? Quem precisava dela? Lucro? Fala sério. Era um admirável mundo novo, uma economia nova em folha, onde a gravidade e as regras da física pareciam não se aplicar mais. Pessoas em restaurantes, pessoas em bares passaram a ver canais de notícias financeiras na TV, entende? Vendo o andamento das suas ações. Entre todas as forças que impulsionavam o boom de .com, nenhuma era mais profunda do que a democratização do mercado de ações, tirando o poder dos profissionais de Wall Street e nos dando a habilidade de comprar e vender ações do conforto do nosso próprio lar. Para um determinado tipo de pessoa, essa atividade se tornou uma espécie de obsessão. Eram chamados de investidores diurnos e começaram a fazer com que o mercado de ações parecesse um cassino. Os investidores diurnos estavam comprando ações pela manhã e vendendo-as à tarde. E onde esses investidores diurnos conseguiam as suas informações sobre as quais baseavam as suas manobras tão astutas? Eles passavam muito tempo absorvendo fofocas em salas de bate-papo na internet. Mas mais importante que isso, passavam todo o tempo que estavam acordados assistindo a CNBC. Era como um esporte nacional e uma obsessão, de certa forma, e pessoas que nunca sonharam em comprar ações antes estavam mergulhando direto nelas. Já que a mídia e os mercados mostravam uma fome insaciável por qualquer empresa associada ao comércio eletrônico, parecia que todo programador de software no país estava doido para satisfazer esse apetite. Um desses programadores era Philip Kaplan, que mais tarde criaria um site com crônicas sobre as fraquezas da bolha.com. Eu ia lá, fazia um trabalho e saía com um cheque de $40 mil, um cheque de $100 mil. Havia muito dinheiro sendo lançado em direção a essa coisa. Era como, eu posso erguer uma rede, pegar só um pouquinho para mim? O dinheiro fluía mais no Vale do Silício, é claro, onde a cultura da autopromoção excessiva começou a se instaurar. Um serviço de passagens online baseado em São Francisco comemorou a sua mudança de nome com uma festa para 3 mil pessoas em um hangar de aviões. As pessoas estavam gastando um absurdo de dinheiro. Eu me lembro de uma empresa que gastou $10 milhões na festa de lançamento. O The Who tocou na festa e eles angariaram 12 milhões e gastaram 10 milhões na festa. Talvez o gasto mais absurdo de todos eram os comerciais de TV. Durante o Super Bowl em 2000, mais de uma dúzia de empresas iniciantes da internet gastaram uma média de $2,2 milhões em comerciais, torrando 40 milhões em dinheiro dos acionistas e do capital de risco obtido sem muito esforço. Contudo, para muitos no coração da terra da alta tecnologia, esses valores eram triviais, não eram grande coisa, e isso criou um sistema social no qual algumas atitudes muito estranhas começaram a se instalar. Tom Wolfe ficou famoso por batizar os anos 80 como a década do eu, mas em 1999 ficou claro que os anos 90 havia se tornado a década eletrônica. Virtualmente todos os dias parecia que pelo menos uma empresa de comércio eletrônico era trazida ao mundo. Os garotos que gerenciavam essas novas empresas eram todos discípulos fervorosos da crença professada pela Amazon e pelo eBay. Mas quando abarcadas por mentes menos brilhantes, essas teorias levaram a uma quantidade nada divina de pura burrice e a um monte de empresas que entraram na onda, com nomes incrivelmente bobos. Havia Pets.com, havia PetSmart, havia Petstopia, havia iPrint, iBean, iMany, iGo e iVillage. Então havia o Z, ePrease, eGreetings, eMerge, eFound, eLoan, eCollege e, é claro, Epiphany. Havia FireDog, FirePond, Razorfish e Laudai. Poucas dessas empresas tinham qualquer motivo plausível para existir, muito menos um entendimento básico de estratégia ou economia. Foi uma época muito carregada, muito energética, quase frenética, quando era fácil se perder e perder parte de seu bom senso.
Mas você pode estar imaginando por que os gênios investidores de risco do Vale estavam financiando todas essas empresas secundárias bobas e totalmente inúteis. Eles eram loucos? Gananciosos? Bom, talvez um pouco dos dois. Mas o que realmente estavam fazendo era garantir as suas apostas. Eles sabiam muito bem que a maioria dos .com de comércio eletrônico estavam condenadas, mas acharam que uma em cada categoria poderia sobreviver ou até mesmo prosperar. E estavam dispostos a arriscar alguns milhões de dólares para não sair perdendo no geral. Estávamos brincando com fogo, mas era preciso ou você estava fora do jogo. E quanto aos investidores profissionais de Wall Street, eles não se deram conta de que estavam no meio de uma bolha lunática e especulativa? A maioria das pessoas estava pensando, ok, não, nem todas vão sobreviver, mas ainda não sabemos exatamente quem vai e quanto tempo vai levar. E enquanto isso, o castigo que levávamos por não dominarmos o setor, por sentar aqui e dizer, algum dia vai explodir, é que muitos de nós eram despedidos. Blodgett sabia que muitas empresas de comércio eletrônico eram fundamentalmente instáveis, mas o argumento dele era que isso não era necessariamente um bom motivo para não comprar as suas ações. Para ele, o problema era que, de vez em quando, ele punha sua opinião sincera dessas empresas em e-mails particulares que, mais tarde, voltariam para assombrá-lo quando a bolha estourou. O boom da internet agora tinha se tornado oficialmente uma bolha especulativa, mas ela não era a única mania financeira que estava acontecendo na época. Uma outra bem parecida era nas telecomunicações. Dezenas de empresas estavam correndo para instalar milhares de quilômetros de fibras óticas no chão para atender a crescente demanda por largura de banda que fazia a internet funcionar. Para entender por que isso é importante, mais uma vez é hora de um papinho técnico. Como a maior parte da tecnologia da internet, as fibras óticas dependem das propriedades extraordinárias de materiais ordinários. O chip de silício começa como areia e o cabo de fibra ótica é feito de vidro ou plástico. A fibra é essencialmente um filamento de vidro tão fino quanto um cabelo humano que conduz feixes de luz. A luz viaja em linha reta, mas a fibra se dobra e se torce por milhares de quilômetros. Então você esperaria que a luz saísse pela tangente na primeira curva. Bem, para evitar que isso aconteça, a fibra é revestida por uma espécie de superfície reflexiva que mantém a luz dentro dela. Mas como exatamente os raios de luz permitem a transmissão de texto e fotos e vídeos e e-mails e tudo mais? Eles fazem uso de uma ideia muito simples mesmo, que volta aos dias em que os barcos que estavam no mar tinham de encontrar um meio de se comunicar. Eles piscavam luzes uns para os outros, usando o código Morse. Uma combinação de flashes longos e flashes curtos era então decodificada em letras do alfabeto. É assim que a fibra usa a luz para conduzir informações. A luz não é um feixe contínuo, é um feixe de pulsos representando os uns e zeros que compõem o código de computador. Mas enquanto um operador de código Morse pode no máximo mandar 1 ou 2 flashes por segundo, os cabos de fibra ótica podem conduzir cerca de 10 bilhões de pulsos de informação digital a cada segundo. Agora você pode perguntar, como a internet lidou com essa enorme explosão de usuários e dados? Por que ela não travou? A resposta está em um pensamento extremamente inteligente, mais simples, com o qual todos estamos familiarizados, mas em um contexto diferente. Acontece que os dados são direcionados pela internet praticamente da mesma maneira que as placas de rua orientam os motoristas pela malha viária. Veja como funciona. Digamos que você parte de Nova York e quer dirigir até Boston. Então, quando você está longe de Boston, o que você vê nas placas das estradas é Boston, fique à direita. Nas estradas grandes, você descobre os destinos principais. Nas estradas menores, você fica sabendo de destinos cada vez menores. Ok, então como tudo isso se encaixa na internet? Acontece que se eu estou em São Francisco ou Nova York e quero ir a Harvard na internet, eu não preciso saber para qual computador em Harvard eu quero ir, porque quando eu estou tão longe, a única coisa que me importa é que eu estou fazendo progressos na direção daquele único gateway que vai para toda a Harvard. Útil? Totalmente, mas o problema era que as empresas que instalavam todas essas fibras se precipitaram. Havia muita construção, muitos gastos, muitas empresas fazendo a mesma coisa que as outras, sem pensar nos custos nem nas consequências. 1999 foi um ano maluco, quase impossível de se imaginar agora. Desde o início do boom em 1995, não mais do que 30 empresas virtuais abriam seu capital a público em qualquer ano. Em 1999, o total de empresas virtuais que foram a público foi 250. Mas o eBay e a Amazon ficaram à frente e acima do resto da multidão de .com. O valor de mercado da eBay na Nasdaq era agora de 21 bilhões de dólares e até era lucrativa.
Era muito irreal do ponto de vista da Bolsa de Valores. E isso me preocupava muito, porque lembre-se, eu estava na casa dos 40 anos, já estava no ramo há 20 e sabia que alguma coisa não estava certa. Então, era mais a falta de estrutura daquela época, em que o capital ficava muito além do que uma empresa podia gerar. Não havia base nem fundamento e era isso que me preocupava. E embora a empresa de Bezos não pudesse dizer o mesmo, as suas vendas anuais totalizavam 1,6 bilhões de dólares e o seu capital de mercado era de incríveis 37 bilhões. O Jeff sempre nos dizia para não ficar de olho no preço das ações. E isso foi muito inteligente da parte dele. Tipo, faça o seu trabalho o melhor que puder, faça tudo que puder pela empresa. Eu nunca disse a mim mesmo, cara, olha, eu sou escritor de resenhas de 10 milhões de dólares, porque não havia nada entre o trabalho que nós fazíamos e as recompensas que recebíamos, que havia uma coisa continuada. Dá para entender? Uma coisa meio irreal flutuando pelo negócio todo. Mas à medida que a virada do milênio se aproximava, Jeff Bezos recebeu uma accolade que no passado tinha sido comparada àquela de Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Adolf Hitler. Ele foi nomeado Pessoa do Ano da revista Time como a incorporação do comércio eletrônico. Para Bezos era uma honra e tanto, um sinal de que ele havia sido elevado ao panteão dos ícones comerciais americanos. Mas mentes mais cínicas interpretaram de outra maneira, como um sinal de que o fim era iminente. Os epicentros da bolha da internet podem ter sido o Vale do Silício e Wall Street, mas havia um jogador importante que morava em Washington, D.C., o presidente da Reserva Federal, Alan Greenspan. Embora Greenspan tenha dito que a exuberância irracional estava alimentando a bolha, ele fez pouco na década de 90 para estourá-la. Greenspan acreditava que a tecnologia estava criando uma nova economia, uma em que as antigas regras não mais se aplicavam. Mas depois de testemunhar a subida desenfreada da Bolsa de Valores em 1999 e vislumbrar sinais de que a economia estava próxima de um superaquecimento, Greenspan decidiu que finalmente havia chegado a hora de esfriar as coisas. Em fevereiro de 2000 e então novamente em março, a Reserva Federal elevou os juros ao seu nível mais alto desde 1995, ações que mostravam que Greenspan agora estava determinado a pôr um fim na bolha. E ao mesmo tempo que Greenspan tomava suas atitudes, Wall Street começou a treinar um olhar mais sábio sobre as suas queridas.com. A época das festas, que muitos esperavam trazer uma onda de receita às empresas de comércio eletrônico, tinha se provado uma grande decepção. De repente, Wall Street começou a duvidar da sabedoria por trás do cresça e rápido e a suspeitar que muitos varejistas da web não passavam de um castelo de cartas, algo que o programador e escritor Philip Kaplan já conheciam há algum tempo. Havia sites de comércio eletrônico que montamos que eu sei que o cliente teria gasto 2, 3, 4 milhões de dólares nesses sites. Eu entrava na base de dados de vez em quando e via que tiveram 20 dólares em venda, 25 dólares em venda, 100 dólares em vendas. Em 14 de abril de 1912, o Titanic teve a sua fatídica colisão com o iceberg e mergulhou nas profundezas do oceano. E exatamente 88 anos depois, a economia da internet teve um destino parecido. Naquela que seria para sempre conhecida em Wall Street como Sexta-feira Negra, a Nasdaq caiu incríveis 355 pontos, trazendo um final horrível a uma semana na qual o índice tinha caído em mais de 25%, o maior colapso da história da Bolsa de Valores. E depois da Sexta-feira Negra, não eram só as empresas iniciantes inúteis que estavam com problemas. Até mesmo a poderosa Amazon estava sitiada nas garras de Wall Street, lutando por sua sobrevivência. Para a Amazon, em especial, não era um medo irreal. Eles chegaram bem perto da falência. À medida que as ações da Amazon mergulharam também os papéis de James Marcus, funcionário da Amazon. Ele não era mais o escritor de resenhas de livros mais rico do planeta. Eu estava muito feliz por ter todo aquele dinheiro e se houvesse algum jeito de pegá-lo de volta, eu pegaria em 1 segundo. Em dezembro de 1999, Bezos foi nomeado Homem do Ano da revista Time. Mas apenas 6 meses depois, Wall Street estava imaginando se a Amazon caminhava para a falência. Um relatório produzido pela Lehman Brothers fez com que as ações da empresa caíssem 19% em um único dia. Eu estava com Bezos no dia seguinte em uma conferência em Aspen, no Colorado, e o vi defender ardorosamente a sua empresa numa série de entrevistas na TV. Sem dúvida nenhuma, foi o ponto mais baixo de sua carreira, e a questão era se a sua resistência era um sinal de bravura e visionarismo ou se estava em processo de negação.
No início de 2001, Bezos demitiu 1.300 funcionários naquela que parecia uma reviravolta trágica para uma empresa que apenas recentemente representava o que havia de melhor no varejo eletrônico. Uma decisão como essa foi muito dolorosa para todos na Amazon.com, muito perturbadora a nível pessoal, mas também é claro que foi a melhor decisão. 18 meses após a Sexta-feira Negra, aconteceu o 11 de setembro, trazendo assim um fim conclusivo para o longo boom que havia flutuado na economia americana e certamente na economia mundial na década de 90. De seu auge acima dos 5.000, a Nasdaq tinha perdido mais de 2/3 de seu valor. Até mesmo as mais veneráveis gigantes da alta tecnologia como a Intel e a Sun Microsystem andavam mancando. E incontáveis garotos prodígio das .com estavam agora morrendo. Webvan, morta. Excited Home, morta. TheGlobe.com, Pets.com, Bull.com, morta, morta, morta. Elizabeth Kubler-Ross disse que, em face da morte, existem 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Mas quando o assunto é a morte de bolhas na Bolsa de Valores, existe um estágio adicional que vem antes da aceitação: a recriminação. Aqueles que se sentiam lesados acabavam procurando outros para culpar. E, nesse caso, Wall Street. Em nome dos acionistas irados, o então procurador-geral de Nova York e seu atual ex-governador Eliot Spitzer lançaram uma cruzada para reformar a indústria da abertura de capital e punir os seus supostos vilões. O seu alvo mais famoso foi Martha Stewart, mas logo atrás estava nosso velho amigo, Henry Blodgett. As pessoas estavam zangadas, perderam uma fortuna. Eu não posso entrar em detalhes sobre os e-mails, mas certamente, de uma outra perspectiva, sim, eu me aproveitei da onda da internet. Tive muita sorte em termos de marcar presença quando marquei e estava otimista em relação às empresas certas na hora certa, então tive um grande benefício com o boom e então acho que eu, provavelmente, mais do que qualquer outro analista, senti o peso da queda quando ela chegou ao chão a toda velocidade. 5 anos depois, a amargura em relação à bolha da internet diminuiu e as pessoas entraram na fase da aceitação. Mas quem ainda olha para trás, a bolha ainda parece como um momento de insanidade temporária, no qual muita gente boa foi enganada por um monte de larápios do futuro digital. No geral, foi uma coisa bem ruim. Mas existe de fato uma outra escola de pensamento, uma imbuída de uma capacidade maior de perspectiva histórica e lógica econômica. Uma que vê que a bolha teve as suas virtudes e que a dor que ela causou foi o preço que pagamos pelo progresso. A grande queda das .com de 2000 e 2001 foi realmente por qualquer perspectiva. Cerca de 3,5 trilhões de riqueza em papéis que se evaporou no espaço de 1 ano. Mas não foi um evento singular. Quando a bolha das ferrovias estourou, as ações das ferrovias perderam 85% de seu valor quase da noite para o dia, e o colapso das bolhas dos automóveis, dos canais e dos telégrafos também causaram pânico e recessão. Mas dessas bolhas surgiram a comunicação em massa e as redes de estradas e ferrovias que são cruciais para o nosso dia a dia. E o mesmo provou ser o caso com o comércio eletrônico. 1 zilhão de empresas .com burras podem ter perecido, mas um punhado de empresas não só sobreviveram, como se tornaram gigantes altamente lucrativas. Pode-se dizer de fato que a Amazon e o eBay são a Ford e a GM da economia da web. O que a Amazon e o eBay fizeram foi fundamentalmente diferente e eles o fizeram tão cedo, de maneira agressiva e o fizeram extremamente bem, reconhecendo que a experiência do cliente era essencial e é por isso que elas existem hoje em nossas corporações globais multinacionais. As lições dadas pelo eBay e pela Amazon realmente são de que as empresas de comércio eletrônico mais bem-sucedidas fizeram mais do que apenas usar a web para vender coisas. Elas entenderam que você precisa usá-la para dar poder às pessoas comuns de maneiras fundamentalmente diferentes do antigo sistema de cima para baixo, unilateral, unidimensional de tamanho único, que dominava o comércio na economia pré-web. E essa é a ideia do eBay, dar poder às pessoas comuns, para usar as ferramentas da maneira que elas bem quiserem. Então, dando um passo para trás e deixando as pessoas livres. Embora os detalhes sejam diferentes, a abordagem da Amazon é parecida. É dar poder aos seus clientes, mesmo quando esse poder às vezes chateie os seus fornecedores.
Considere, por exemplo, a política da Amazon de deixar leitores colocarem a sua opinião sem censura no site. Certa vez ouvi Bezos falar sobre as reclamações que havia recebido de editoras nesse assunto. E se as pessoas detonassem os livros, eles disserem a Bezos, isso não seria ruim para os negócios? É aí que você se engana, Bezos disse aos editores. Vocês estão no ramo de vender livros. Nós estamos no ramo de satisfazer os nossos clientes. A coisa mais importante para mim é o que as pessoas dirão sobre a Amazon.com em algum momento daqui 50 ou 100 anos no futuro. O que eu amaria ouvir é que criamos um novo padrão para o atendimento ao cliente. Os sobreviventes só sobreviveram porque tinham um grande entendimento e um foco totalmente voltado aos seus clientes. Mas e os perdedores? Você pode perguntar. É claro que toda a dor e sofrimento e dizimação de riqueza pesava mais do que a sobrevivência de algumas empresas perenes. No auge da queda, fiz essa pergunta a Andy Grove, o lendário presidente da Intel. Grove é cético de nascença e durante a bolha das .com não havia outro mais cético do que ele. Grove argumentava que a bolha tinha na verdade sido uma coisa boa. E o que toda essa incrível loucura fez, disse ele, foi atrair somas indizíveis de bilhões de dólares na construção da infraestrutura da internet. Tudo, desde cabos de fibra ótica à base de dados de clientes da Amazon. Embora essa estrutura acabasse sendo construída de qualquer maneira, continuou ele, ela aconteceu no decorrer de 5 anos em vez de 15. Uma grande vantagem para os Estados Unidos e para o mundo. Grove também fez outro argumento, de que as .com tinham prestado um serviço inestimável ao meter medo em empresas de cimento e tijolo, obrigando-as a levar a web a sério, para se tornarem empresas virtuais, quase contra a sua vontade. Então as .com não morreram em vão? Eu perguntei. Não, Grove respondeu. As .com se jogaram no fogo, mas como resultado criaram uma chama mais alta. Muitos empregados foram perdidos, sabe, empresas fracassaram. Mas também é verdade que a partir disso, muitas novas empresas foram criadas, se tornaram duradouras e a economia foi genuinamente transformada. O conceito de destruição criativa é famoso na economia e parece uma descrição adequada do que aconteceu na era das .com e o que está acontecendo agora. Primeiro uma onda de inovação, depois uma mania financeira e então uma queda terrível, seguida por uma era dourada construída no que restou. Nascendo das cinzas das .com e dos sucessos da Amazon e do eBay, existe toda uma nova estirpe de empresas gerenciadas por uma nova estirpe de empreendedores. Quem são esses empreendedores? São as pessoas que foram queimadas antes, então elas têm essa experiência que vai garantir que não cometam os mesmos erros de novo. Eu acho que a internet realmente é isso. A internet é para conectar indivíduos ou conectar indivíduos à informação. Fora do Vale do Silício, é verdade, você não encontrará tanto consenso de que estamos entrando na era do ouro digital. Mas, de certa maneira, esse pode ser o maior testamento do quanto a web e o comércio eletrônico em particular avançaram na última década. O futurista John C. Brown certa vez observou que quando uma tecnologia chega à amenidade, quando se torna onipresente e essencial, ela desaparece e se torna invisível. Pense na eletricidade, pense nos aviões e automóveis e no ar-condicionado. Como as ferrovias que atravessam o país, a web está se tornando a base da nossa economia, nos levando até nosso destino tão suavemente e eficientemente que não nos damos conta da velocidade em que estamos avançando. Versão brasileira, DPN Santos.